Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a gaiola. No nosso guia de estudos hoje, encontramos um texto de Ellen White, nas meditações matinais Minha Consagração Hoje, nas páginas 8 e 9, onde Ellen White tira algumas lições preciosas da experiência de Israel enquanto vagueava pelo deserto. Uma pergunta que sempre surge quando pensamos em Deus permitindo que vivamos situações de provação, de tristeza, e quando às vezes o próprio Deus nos leva para situações onde a nossa fé será tentada ou será testada. Algumas pessoas perguntam como Deus permite que isso aconteça. Às vezes, ela diz, o Senhor Deus nos leva por situações difíceis e probantes para podermos nos lembrar que tudo aquilo que temos de bom dentro da nossa vida vem do próprio Deus. Não porque ele tenha um ego realmente exagerado ou porque ele tenha uma necessidade tremenda de ser reconhecido por nós, mas porque ele sabe que dentro de um mundo de pecado, dor e sofrimento, a menos que estejamos andando com Deus o tempo todo, sempre nos lembrando o quanto devemos a Ele por nossa segurança e cuidado, nós seremos facilmente vencidos pelas forças do mal. O maior inimigo de nós mesmos é a autossuficiência. Quando começamos a achar que as vitórias que temos são simplesmente o resultado das nossas ações, das nossas atividades, deixando Deus fora da equação, a gente chega a conclusões completamente equivocadas. Nunca seremos capazes de poder compreender o quanto devemos a Deus pelas vitórias que temos à nossa disposição ou que ganhamos no dia a dia. Por isso, nesse momento, enquanto estudamos esse tema, quantas são as pessoas que talvez estejam passando por dificuldades e problemas e que não são capazes de compreender o porquê estão passando por elas, mas que apesar das circunstâncias estão se lançando diante do Senhor e com isso estão construindo uma fé mais sólida em Deus. Nós sabemos que na história da humanidade, na nossa história enquanto povo de Deus, até que Cristo Jesus retorne, nós passaremos por provações e por dificuldades tremendas, todos os dias, em todos os momentos. E a menos que a nossa fé se fortaleça no Senhor, quando esse tipo de situação acontecer, nós não seremos capazes de permanecer em pé diante do Senhor. É exatamente por isso que conforme aprendemos a depender de Deus nas situações do nosso dia a dia, nós temos condições de poder enfrentar cada vez situações mais difíceis e ainda assim permanecer firmes em Deus. Eu vou dar um exemplo disso. Quando eu perdi a minha avó paterna, a dona Anísia Camilo de Carvalho, a minha avó era uma pessoa muito, muito querida para mim. Eu tinha nela uma grande referência. Eu nunca tinha experimentado a morte perto da minha família. Foi a primeira vez que eu vi alguém que eu amava muito, mas muito mesmo, dentro de um caixão e tendo que colocar o corpo dela na sepultura. Foi traumático para mim. Eu era uma criança com pouco mais de 6, 7 anos quando isso aconteceu. É claro que de lá para cá, muitas pessoas queridas eu perdi na minha vida. Até hoje, confesso a vocês, que lidar com a morte não é uma coisa que eu faço de ânimo leve. Eu não gosto de ter que lidar com ela. Respeito quando algumas pessoas dizem que veem na experiência da morte uma grande oportunidade para poder testemunhar. Um grande amigo meu, pastor José Ricardo Ceribelli, que é meu companheiro aqui na Associação Paulistana, foi líder de desbravadores, aventureiros e jovens aqui na Paulistana. Hoje ele lidera o Ministério da Família e o Ministério da Fidelidade. O pastor Ceribelli, ele costuma dizer que ele vê nos momentos de morte uma grande oportunidade para poder testemunhar. E eu ainda brinco com ele sempre dizendo, olha, então vamos fazer o seguinte, as que eu tiver que fazer eu mando para você. É claro que eu faço as cerimônias e vejo também nelas uma oportunidade de relembrar a fé em Deus, mas nunca tive facilidade de poder lidar com esses momentos, talvez porque eu não consiga ser imparcial diante da morte. Eu sempre me coloco no lugar do outro em relação a isso.
Mas sabe, uma coisa que eu aprendi foi que de lá para cá, eu me lembro que quando minha avó morreu, meu pai me incentivou muito a entender o que a Bíblia falava sobre o assunto. Apesar de ser muito pequeno ainda na altura, naquela época a minha curiosidade e a minha atenção foi despertada para a Bíblia, para poder tentar entender o que a Bíblia tinha a falar sobre a morte. Quando, algum tempo mais tarde, eu perdi meu avô, já estava um pouco mais velho nessa altura. Foi algo em torno de 2, 3 anos depois da morte da minha avó que ele faleceu. Eu já tinha um pouco mais de fé. Sofri também, porque ele também era alguém próximo. Mas eu pude ter a oportunidade de poder entender algumas coisas. Algum tempo mais tarde, quando fui perdendo... E eu poderia ir citando para você as perdas que eu tive em termos familiares de pessoas próximas de mim, que, claro, me fizeram sofrer, mas que como em cada momento de perda eu tive a oportunidade de poder crescer um pouco mais no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra e me apegando a Ele com fé, a minha capacidade de enfrentar essas perdas acabou sendo maior. Quando eu perdi a minha primeira filha, minha filha mais velha, a Vitória, enquanto a gente estava no campo missionário, foi uma das perdas mais terríveis da minha vida. Mas apesar de não ser capaz de explicar a razão pela qual isso tinha acontecido, mas talvez por todas as perdas que eu fui sofrendo no decorrer da minha vida e ter tido a possibilidade de me apegar mais a Deus, eu consegui superar. Continuo esperando até o dia de hoje e esperarei até o último dia em que viver sobre a terra. Eu vou esperar pelo dia do retorno de Jesus Cristo. A esperança da vinda de Jesus enche o meu coração. E eu espero pelo retorno dele para que todas as pessoas que a morte me roubou me sejam devolvidas. Perdi meu pai há pouco tempo atrás. Há 2 anos e meio atrás tive que enterrar meu pai. Continuo esperando pelo retorno de Cristo Jesus para poder me devolver todos aqueles que a morte me roubou. Mas uma coisa é fato, cada uma dessas perdas serviu para alicerçar mais a minha fé no Senhor. Se você me perguntasse, mas pastor, você não preferia não ter tido que perder ninguém? A resposta clara e imediata seria, claro. Mas quer que eu te diga uma coisa? Todas as vezes que como pastor eu tenho tido que ir a um sepultamento, na semana passada, eu fui no sepultamento de uma desbravadora, uma menina de 9 anos, que de uma maneira muito bruta acabou falecendo. Eu pude abraçar os pais e dizer para eles, eu entendo a dor de vocês. E quando eu disse isso e expliquei que eu também tinha perdido minha menina, eles pararam para poder me ouvir e disseram, suas palavras confortaram o meu coração. E nós queremos ter a mesma experiência de fé e esperança que o Senhor tem. É isso que acontece quando a gente entende que o Senhor Deus, Ele não promete nos livrar de provações e dificuldades. O que Ele promete é que estará junto conosco. E exatamente por estar conosco, Ele nos ajuda a podermos fortificar a nossa fé no Senhor e permanecer firmes nele, para que as outras provações que vierem, elas sejam menos difíceis de ser vencidas. Porque, na verdade, cada vitória nos torna ainda mais fortes no Senhor. Vamos orar pedindo para que Ele nos ajude a aprender com essas perdas. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Ajuda-nos a podermos viver os princípios de esperança, os princípios de fidelidade ao Teu nome, independente das circunstâncias, e ir fortificando cada vez mais a nossa fé. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?